ordem constitucional. Portanto, aplicado o direito penal, o investigado não pode ser acusado até que se prove o contrário. Foi apanhado em flagrante delito, mas dizem que o caso não foi consumado. Ou melhor, faltaram artefactos para se trazer a matéria dos factos. Atenção, é parte do aparelho do Estado. Goza de imunidades, não pode ser questionado. Vai-se acompanhar do seu advogado, que por coincidência é filho do juiz, o soberano. A propósito, o tal também está implicado no caso. Atenção, isso não pode constar dos autos. Caso arquivado, ou se preferir numa pena suspensa. O Código Penal perante a hermenêutica moribunda perdeu a vigência. Manda quem pode, obedece quem tem cabeça. Mas repente, é muita dança, não há coração que aguenta. Bora. Os dons da lei competem a execução das normas, mas Deus ditará. Senhor Presidente, sabe se o Governo já decidiu o local da construção do novo aeroporto? É verdade que comprou terrenos no local onde querem construir o novo aeroporto? Não faço nenhum tipo de comentários. Não é o Grupo Vicente das Portagens que mais já lucrar com a construção do novo aeroporto na Margem Sul? Ele já disse que não fala. Não conseguimos sacar nada daqui. Olha, por mim, a gente desistia dessa reportagem porque a gente não está conseguindo nada e ainda vamos ser prejudicados. Mas temos que conseguir alguma forma de obter respostas. Diz logo tarde que lado vai estar. E do lado vai estar. Claro que me sinto enganado. Depois da pressão que sofri para vender os terrenos ao desbarato, deram 3 vezes menos do que aquilo que ele vale. Agora que saco é para construir o aeroporto. Mas acha que já havia intenção de construir nessa altura? Oh, menina, claro que sim. Então é o ministro que fala da televisão, que andou aí para comprar os terrenos. Ele já sabia disso. Se eu soubesse, nunca tinha vendido os terrenos pelo preço que vendi. Isso é uma camada de bandidos, ladrões. Eu quero é que sejam todos mascarados. São mesmo ladrões. São vários os casos como este, que envolvem governantes e pessoas influentes. Terrenos comprados a pensar na construção do aeroporto, mas que com a tomada de posse do novo governo, os planos ainda podem mudar. E também os interesses que agora se voltaram para outra localidade, com novos beneficiários na construção do novo aeroporto. Era assim que você queria? Está espetacular, Diogo. Eu acho mesmo que vão rolar cabeças. Bem, ainda faltam algumas declarações de governantes anteriores e também daquela empresa que fez o estudo de impacto ambiental. Pronto, só não se esqueça que essa reportagem ainda tem que passar pela aprovação do SOL. Sim, Diogo, eu trato disso, não te preocupes. Olha, queres ir tomar um café antes de almoçarmos? Não, pode ser. Convida a Maria para vir connosco. Não, ela não gosta muito de sair de casa. Eu acho que ela não vai com a minha cara. Nunca quer vir? Não é nada disso, ela só não gosta de sair. Ok. Vamos então? Bora. Olha, talvez o ex-administrador das portagens Vicente, aquelas da Margem Sul, talvez eles não nos queiram dar uma entrevista. Eles são os principais interessados na construção do aeroporto noutra margem. E você não está se esquecendo de ninguém? Quem? Da pessoa que paga o teu salário e autoriza esse tipo de gravação. Fogo, Diogo, a sério, essa conversa outra vez. Deixa o Sousa comigo, esquece isso. Tudo bem, eu só não quero ser repreendido por estar fazendo alguma coisa sem autorização e depois ter trabalhado à toa. Bem, eu acho que o Paulo é que nos pode ajudar. Ele deve ter o número do senhor. Oi, Paulo, tudo bem? Olha, será que me consegues arranjar o número de telefone do ex-administrador Vicente? Aquele que entrevistaste há pouco tempo. Ok, não preciso que me dês o número, mas podes marcar uma entrevista? Ok, assim que conseguires agradeço, está bem? Tchau, obrigado. Então, conseguiu? Ele vai marcar uma entrevista. Vamos? Eu já te disse que quem tem dinheiro é que escolhe quais são as notícias que vão passar na televisão. Ok, Diogo, mas eu sou jornalista. Eu tenho um compromisso com a verdade e com a informação. Ok? Só que esse povo tem advogados que conhecem muito bem as leis e sabem exatamente como contorná-las para nunca serem apanhados. Olha, seja como for, eu faço a minha parte. Que é expô-los publicamente e a justiça que faça a parte dela, que é prendê-los, é apanhá-los. Numa reunião realizada nesta quinta-feira, representantes da União Europeia expressaram a sua preocupação quanto à falta de recursos destinados ao combate à corrupção em Portugal.
De acordo com os representantes, a corrupção tem sido um problema crescente em Portugal e a falta de recursos para combater o problema tem sido uma preocupação cada vez maior. Estamos muito preocupados com a falta de recursos destinados à luta contra a corrupção em Portugal, disse o porta-voz da Comissão Europeia em comunicado à imprensa. E disse ainda que a corrupção é um problema sério e tem um impacto negativo em toda a sociedade. Os representantes da União Europeia afirmaram que estão dispostos a ajudar Portugal a enfrentar o problema, mas que é necessário que os países tomem medidas concretas para combater a corrupção. Ainda não está claro quais serão as medidas É este tipo de notícias que passa ao lado das pessoas. Tudo muito vago, não há nomes, não há culpados, não há nada. Por isso é que eu gosto de ir ao cerne da questão, expor os culpados. Olha, eu, Sousa. Sim, chefe. Sim, posso passar por aí. Ó. É preciso o Diogo ir também? Não? Ok, já passo aí. Tchau, até já. Tem que ir. Então, já conseguiu mais um problema. Achas? A volta ainda é para me dar algum prémio. Sim, um prêmio Gazeta, com certeza. Uhum. É que se calhar ainda querias um prémio, não? Eu não tinha dito explicitamente que não queria reportagens sobre o novo aeroporto. Mas tu parece que queres-me afrontar. O chefe sabe que eu sou uma jornalista de investigação e eu sinto que estou próxima de algo grande, que pode expor muitos políticos. Mas investiga, Sara. Investiga a greve dos professores, a greve dos enfermeiros. Porque é que os hospitais estão fechados todos os fins de semana? Investiga! Mas eu sei que tudo isso são reportagens encomendadas para calar a oposição. Mas quem é que vendeu a gestão dos aeroportos? Também não foi a oposição. O governo atual quer é usar-se disso para desviar as atenções para o governo anterior. Sara, nós não estamos a negociar aqui. O que eu te estou a dizer é, essa reportagem não vai para o ar. Eu não autorizo. Ponto final. Sara, nós estamos todos debaixo de muita pressão aqui. Eu todas as semanas recebo pedidos para te despedir. E eu não gosto de ter esta conversa contigo. Mas assim fica impossível. Tudo bem, eu percebo a sua posição. Tu sabes que no fim do dia tu só estás aqui por respeito ao teu padrasto. Eu acho que o meu trabalho fala por si. Eu não preciso de favores por causa do meu pai. Ainda assim, a família é importante. E o teu pai foi muito importante no início deste canal durante muito tempo. Dito isto, tu não podes fazer o que queres. Eu sei que já lhe devem ter ido chatear por causa disto. Ele próprio me veio dizer para parar com a reportagem sobre o aeroporto, mas o meu dever de informar é muito mais forte do que os laços familiares. Eu estive a pensar. E o melhor é tu tirares 2 semanas de licença sem vencimento. E pensares muito bem se queres continuar a trabalhar em equipa ou se queres ser uma jornalista freelancer. O chefe só pode estar a gozar comigo. Eu não estou a brincar contigo, tem calma. São 2 semanas para tu esqueceres isto. Descansas um bocadinho e esqueces isto de uma vez por todas. Não acredito nisto. Sara, a poeira tem que assentar. Tu tens que esquecer isto de uma vez por todas. Esta reportagem não vai avançar. Sara, estás-me a ouvir? O que eu te estou a tentar dizer é, ou paras com esta reportagem, ou em vez de 2 semanas, eu mando-te embora de vez. A vida é muito curta para ser levada tão a sério. Posso ir? Vai. Então, o que é que ele queria? Olha, queria-me oferecer umas férias não remuneradas. Fui suspensa. Suspensa? Mas por quê? Porque é que haveria de ser? Porque o Sousa é um pau-mandado. E não há nenhum canal que leve as notícias como elas são. Em vez de levarem informação ao povo, andam a beneficiar quem está no poder. Mas o que é que aconteceu? O que é que achas? Pressão dos políticos que anda atrás, de certeza. É incrível como eles conseguem controlar o canal. Eu tinha te avisado que você estava esticando a corda. Você sabe que quem tem dinheiro é que tem poder. Olha, o que eu sei é que o Sousa e os outros são os vendidos. Deu a entender que anda a ser pressionado para me despedir. E ainda veio com a conversa que só não me despediu há mais tempo pelo respeito que tem ao meu pai. Olha, você tem sorte que o seu padrasto ainda tem influência no canal. Senão eles já teriam te mandado embora. Mas e eu? Vou fazer o quê? Ele deve-te ligar, não sei. E você, tá pensando em fazer o quê? Sei lá, nunca estive numa situação destas. Vá, depois falamos. Ok, se precisar de alguma coisa é só falar. Ok, obrigada.
Sim, pai. Já deves saber o que é que se passou. Sim, filha. O Sousa já me ligou. Não te preocupes que isso é temporário. É só para acalmar algumas pessoas mais nervosas. Não me venhas também dizer que me avisaste. Não é isso que eu preciso ouvir agora. Não, filha. Eu estou a ligar para ver se dás uma palavra à tua mãe. Então, o que é que aconteceu? Ela foi levar uns exames de rotina ao médico e viram que aquilo voltou. A sério? Parece que sim. Eu vou já para aí. Johnny! Johnny! Não andes a vasculhar no lixo. Ainda apanhas alguma doença. Toma lá umas moedas e vai comprar alguma coisa para comer. Olá, pai. Então, filha, como é que estás? Oh, como é que achas que estou? E a mãe? Olha, a tua mãe está ali fora, está armada em forte, mas olha, eu é que sei como é que é. Vai lá falar com ela. Ela está acompanhada. Mas quem é aquele? Aquele é um cromo lá da igreja dela. Vai lá falar com ela. Não vou chegar ali e interromper a conversa deles assim, não é? Porquê? Não, eu espero. Também não tenho nenhum compromisso. Olha, vai lá falar com ela vai gostar de te ver. E ele deve estar para ali fazer alguma lavagem cerebral. Eu prefiro esperar. Isto são só boas notícias. Sousa suspendeu-me por estar a fazer o meu trabalho. Olha, eu penso que já estavas a abusar da sorte. Se continuas por esse caminho, ainda vais ser despedida. Que despedida por estar a investigar criminosos e corruptos que querem controlar o povo e os mídia. Olha, bem-vindo ao mundo do jornalismo, minha filha. Eu sempre acreditei no meu instinto e agora é hora de provar isso. A paixão pela justiça e pela verdade é o que nos move enquanto jornalistas. Olha, eu acho melhor ouvir o Sousa. Deixa as coisas como estão e faz o que eles te dizem. Essa história, essa conversa do aeroporto já vem do tempo de Salazar. Ainda fazes com que te despeçam. Eu lembro-me muito bem dos conselhos que me davas quando comecei. Para nunca me deixar influenciar por ameaças e seguir sempre o meu instinto. Sim, mas achas que vale a pena perderes o emprego por causa disso? Às vezes é preciso dar um passo atrás para ganhar balanço. Ouve o teu pai, porque peixe velho percebe de anzóis. Eu não vou parar até a verdade ser revelada. A verdade está lá fora e eu só tenho que encontrá-la. Olha, tens é que falar com a tua mãe. Parece que o cancro voltou mais forte. Se ela já não estava livre disso. Pois, não sei, ela deixou de tomar a medicação, está sempre a falar que está curada e aquele pastor Zé que é o culpado, anda a fazer a cabeça dela e este anda a fazer o mesmo. Coisa, passar por isso tudo outra vez. Mas a médica dela não disse que já não havia nenhum vestígio. Pois, ela fez um exame, parece que está a espalhar-se pelos órgãos. Olha, não sei, fala com ela, que ela é que sabe dessas coisas. Eu vou saber essa história como deve ser. Então, boa tarde, Sr. João. Olá, Sara, como é que está? Eu sou o Pedro. Olá, como está? Muito gosto em conhecê-la, finalmente. A sua mãe está sempre a falar de si. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde. Minha querida, estou por aqui esta hora. Vim dar-te um beijinho e saber como é que estão as coisas. Está tudo bem. E contigo? Está mesmo tudo bem. Ouvi dizer que recebeste mais notícias do médico. O João já foi fazer queixinhas. Oh mãe, ele ligou-me, sim. Reformou-se só para me chatear a cabeça. Oh mãe, ele preocupa-se contigo. Ele deixou tudo para ficar aqui a cuidar de ti. Será que foi mesmo? Ele passa o dia lá no escritório, como ele diz, quando está na pesca. Ou então fica aqui em casa a azucrinar-me a cabeça. Ele também precisa desanuviar, mãe. Ele vai para a pesca para aliviar o stress. Pois, deve ser mesmo para aliviar o stress, porque não é para apanhar peixe, nunca traz nenhum. Oh mãe, como é que tu estás? Tu tens que levar os tratamentos a sério. Não podes fazer a parvoíce que fizeste outra vez. Filha, eu não ando por aquilo que eu vejo. Deus já me curou no passado.
E ele vai curar-me outra vez. Mas não podes acreditar cegamente nessas coisas. Filha, Deus é a única pessoa em quem nós podemos confiar. Ele está sempre lá para nos dar a mão. Não te preocupes, Deus vai abrir um caminho, vai curar-me e eu nem vou precisar de intervenção médica. Ok, mãe, tu podes ter as tuas crenças, mas é mais seguro tu acreditares na ciência do que confiares numa coisa que tu nem sabes se é verdade. Filha, eu acredito nos médicos e na ciência, mas eles também estão limitados à capacidade humana, não é? Olha, a minha médica também é crente, só para tu veres que eu não tenho nada contra os médicos. Não te preocupes, filha, vai tudo correr bem, não? Oh, mãe, eu vim aqui para te animar e tu é que me estás a motivar com a tua força. Olha, e tu, está tudo bem contigo? Saíste do trabalho só para vir aqui ter comigo? Sim, eu depois conto-te. É uma longa história. Mas passo por aqui amanhã para irmos passear as duas, pode ser? Conversamos um bocadinho. Pode, mas tu não trabalhas amanhã? Eu estou de folga amanhã. Tá bem. Está bem? Combinado. Oh filha, vá. Não vale a pena ficar-se assim. Estou triste, mãe. Por que a Madalena implica tanto comigo? Boa tarde. Quem é você? Eu estava aqui com a Patrícia. Mas ela estava na casa de banho. Bem, se calhar vou andando. Pode esperar por ela se quiser. Não, depois eu ligo. Estou a passar pelas Ok. mesmas coisas e não me comporto com ela. E ainda estou a levar com as desconfianças dela. Filha, vá. Mas não vais ficar... Estás com fome? Sara, já estás em casa? Pensei que ia chegar mais tarde. Patrícia, já tinha pedido para não vir aqui para a sala com as suas aventuras. Sim, eu sei, desculpa, mas não é uma aventura. Tens mais valor do que isso, sabias? Não é isso, eu sinto que agora é diferente das outras vezes. E além disso, ele não é um qualquer. Ele é o meu personal trainer que me está a ajudar a ficar em forma outra vez. Resolvias esse assunto se fechasses a boca mais vezes e não comesses tudo aquilo que te aparece pela frente. Tu até não estás assim tão mal. Eu tenho que perder 10 quilos, 750 gramas para ficar no meu peso ideal. Mas também já estás em casa. Normalmente tu chegas sempre de madrugada. Fui suspensa. 2 semanas. Estou tão desanimada. Oh, amiga. Acho que esta noite vamos ter uma sessão de cinema. E já sei, vou cancelar a minha live no Facebook. Deixa-me só ir desligar os equipamentos. Olha, e os teus fãs do Big Friend? Não vão ficar chateados por não fazeres a live hoje? Depois de sair do programa, os meus fãs mudaram. Agora já são outro nível de pessoas que querem saber a tua opinião sobre moda e produtos, beleza. Não são só do Big Friend. Ai, desculpa, não queria ofender. E para que saibas, já alcancei os 100 mil seguidores. Percebo como é que as pessoas gastam tempo na internet a ver coisas sem interesse nenhum. Nada. Estava a falar sozinha. E consegui uma nova patrocinadora, a Rosalind Silva. A sério? Aquela das roupas africanas? Claro, aqui não se brinca, minha amiga. Olha que eu não quero ver filmes na mecha. Ai, deixa disso. Será que era assim também bons? Não sei. Talvez, assim, quem sabe. Seria bom conferir. Sim. Seria. Sim? Oi, Sara. Desculpa ligar a essa hora. Não sei se te acordei. Não faz mal. Estava aqui a ver um filme. E a Patrícia, que me convenceu a ver este filme, entretanto adormeceu. Ainda me vai fazer ver tudo de novo. Mas o que é que precisas? Olha, eu tenho aqui alguns contatos para aquela reportagem sobre a igreja que anda a vender a banha da cobra. Enganam as pessoas com curas milagrosas, palestras homofóbicas a troco de dinheiro. Tem algumas pessoas que podem até testemunhar. Algumas delas expuseram os casos nas redes sociais. Eu não estou interessada em fazer essas coisas, Diogo.
Isso quase sempre são pessoas que se chatearam com alguma coisa e querem ir para a televisão lavar roupa suja. Mas olha que tem algumas pessoas que são influentes, tem até médicos. Eu acho que seria uma boa forma de você mostrar pro Souza que já não tá pensando naquela questão do aeroporto. E se o Sousa é só um pau-mandado? Ele só faz aquilo que lhe encomendam. E para além do mais, o Presidente da República é religioso. De certeza que ele ia barrar a matéria por medo de represálias. Bem, eu ainda acho que valia a pena tentar. Não, o que eu quero mesmo é expor este caso. E também já investimos tanto tempo nele. Ok, mas de qualquer forma, eu vou enviar alguns links por e-mail para você dar uma olhada. Quem sabe você muda de ideia. Ok. Tá bom, obrigado. Tchau. Tchau. Como não foi nada de estar falando assim, velho? Assim como? Só estou a dizer para trazer... E então, Bela Adormecida? Eu acho que eu adormeci um bocadinho. O que é que eu perdi? Acho que é melhor andar para trás, não? Nem penses. Eu conto, porque não vou ver esta cena lamechas outra vez. Mas é melhor andar para trás, porque eu acho que tu vais esquecer de me contar alguma coisa e eu não vou entender nada. Não inventes. Não aconteceu nada de novo até agora. Fica tranquilo que as pessoas continuam a fazer isso. Gente, vocês se lembram onde nós pegamos o nosso barco para visitarmos a Gruta de Netuno? Pois é, aqui no porto, em frente à primeira entrada do centro histórico, vocês vão encontrar então diversos barcos turísticos que fazem esse tipo de passeio para as grutas. Então, se você não tiver... Tenho mesmo que tomar um bom pequeno almoço, senão não consigo pensar em condições. Se quando estás normal já é o que é. Muito engraçadinha. Tenho que... uns contactos para fazer. Mas antes vamos ao café tomar um pequeno almoço. Preciso mesmo de açúcar no sangue. Então e aqueles 10 quilos, 700 e não sei quanto que querias perder? Te esqueceste? Eu vi na net que o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia. E eu ponho sempre em primeiro lugar as coisas mais importantes na minha vida. Todas as refeições são importantes para ti, Patrícia. As mais importantes de todas. Nós devemos começar o dia cheios de energia para que tudo corra bem. Então eu vou tomar um banho rápido e vamos ao café. Tenho muito trabalho. Muito. Mas tu não estavas suspensa? Sim, mas isso não me impede de continuar a investigar. Vamos fazer assim. Vou tomar banho rápido. Vamos ao café, porque eu tenho uma live para fazer. Vai lá. Bom dia, Ana. Para mim pode ser o habitual. Um croissant, se faz favor. Vais querer o quê, Patrícia? Pode ser um donuts. Um donuts. Bom dia, meninas. Diogo, por aqui a esta hora? Eu vou ter que gravar daqui a pouco uma reportagem com a estagiária nova. Olha, desculpem, eu vou só fazer uma ligaçãozinha. Patrícia, vais começar com as tuas perseguições outra vez? As perseguições, eu só vou falar com ele, não falo com ele desde ontem. Olá, Olá, bom dia. tudo bem? Está tudo bem, obrigado. E contigo? Também. Então, conhece esse daí? Só de vista, ele é conhecido da minha mãe. Pronto, mas sabe que há pouco ele estava vendo ali um site com as meninas. Estava nada. Tu nem conheces o rapaz. Já ouvi por aí, mas estava assim. Estava vendo e eram meninas peladas. Estás a inventar. Não sejas parvo. Bom, vamos falar do que interessa. Eu te mandei ontem à noite já o e-mail com as propostas para cada reportagem sobre a igreja. Olha que o rapaz pode ouvir. O que tem? Ele é lá da igreja da minha mãe. Pede fones, amor.
É cada uma que aquele pessoal apronta. Olha, fazem as pessoas pararem de tomar o remédio e depois ainda ficam piores do que estavam. Mas aí se levam dinheiro pra igreja, aí Deus já cura. É cada uma. Tem um site cheio dos testemunhos desse pessoal contando isso. Olha, ainda ontem a minha mãe recebeu a notícia que o cancro voltou. E ela estava como se aquilo fosse desaparecer como por um milagre. Olha, aqui. Sério que é no Facebook que vais buscar as tuas fontes? Eu duvido que o Sousa vá provar essas coisas. Ainda para mais, o presidente, sendo religioso, vai cair em cima do canal, de certeza. Mas acredita, isso dá uma boa matéria. Diogo, eu vou terminar aquilo que eu comecei. Ainda esta tarde vou ter uma entrevista com o representante da Associação do Meio Ambiente. Ouve lá. Tem cuidado que você ainda vai arranjar problema, tá bem? Tem que ir embora? Tchau. Tchau. Vais dizer o que é que se passa ou vou ter que perguntar? Não quer falar nisso. Ok. Como é que eu posso ser tão burra? Estou sempre aqui na mesma. Opa, parece que vamos falar nisso. Tu acreditas que eu estava a falar com ele ao telefone e ele a tentar disfarçar e tinha a noiva do lado? Eu não sabia que ele era comprometido. Lá vamos nós outra vez. Eu não sei que mal é que eu fiz para não ter sorte no amor. Olha, come qualquer coisa que isso já passa. Já não tenho fome. Eu sei que é difícil, mas tens que tentar não te deixar levar por esses homens que te iludem e que te enganam. Eu sei, mas como é que eu posso saber se alguém é sincero ou não? Infelizmente não há uma fórmula mágica para saber, mas no fundo eu acho que tu sabes. Só precisas de te ouvir a ti mesmo. Eu sei que tens razão, mas é difícil quando se quer tanto acreditar em alguém. Eu sei, e isso é normal. Mas tens que acreditar em ti primeiro. Se te sentes confortável e feliz, é isso que importa. Obrigada, Sara. Tu sabes como me confortar. Tu sabes que estamos aqui uma para a outra, seja para o que for. Obrigada, amiga. Tu és a melhor. Bem, agora tenho que ir consolar a minha mãe também. Consolar a tua mãe? Mas o que é que aconteceu? Os exames dela dizem que o tumor voltou. E não me disseste nada. Não é hora de estás aqui a dar-me apoio, é hora de estás a apoiar a tua mãe. Não te preocupes, tu também precisas do meu apoio. Não! Vai lá ter com a tua mãe e dá-lhe todo o apoio que ela precisa neste momento. Eu não sou prioridade. Vai! Ô, Sara, espera! Espera! Podes-me deixar em casa primeiro? Não precisavas de faltar ao trabalho para estar comigo, filha. Tu disseste que estás de folga, mas eu já te conheço. Oh, mãe, tu sabes que o mais importante que o trabalho é a família. E não te preocupes porque eu não estou a faltar. Eu fui suspensa. Tu foste suspensa? Mãe, tem calma. Eles convidaram-me a tirar uns dias de férias, só isso. Mas o que é que tu fizeste para eles te suspenderem? E não dizes nada? Mãe, eu não te queria preocupar mais. E são politiquices. Esquece isso. O que é que tu fizeste? É um caso que eu estou a investigar e o governo está a sentir-se muito incomodado com isso, então estão a pôr pressão sobre o canal. Tu és igualzinho ao João. Teimosos que nem importas. Olha, e por falar nele, como é que estão as coisas com ele? Vocês ultimamente parecem tão distantes, um para cada lado, o que é que se passa? Ele está sempre a implicar com as coisas da igreja e não gosta que eu tenha o grupo familiar lá em casa. Está sempre a mandar bocas. Eu já não tenho paciência. Mãe, também tens que admitir que tu agora só falas na igreja, não é? Olha, filha,
quando o teu pai morreu, Deus foi a minha maior força. E quando o João me conheceu, ele já sabia que a igreja era muito importante para mim. Eu, na altura, até me afastei uns tempos da igreja por causa dele. Ok, eu entendo que tu queiras ser dedicada nas coisas da igreja e de Deus, etc. Mas tens que ir com calma, não podes entrar nas mesmas maluquices da outra vez. Até deixaste de tomar a medicação por causa deles, mãe. Mas tu achas que eu deixei de tomar a medicação porque alguém me incentivou a isso? Não. A igreja fala dos médicos, são pessoas que Deus usa para ajudar os outros. Não, eu tomei esta decisão, é a minha fé. Oh mãe, tudo bem, mas tens que ir com calma. Não podes tomar essas decisões assim, sem um acompanhamento médico. É muito perigoso. Eu acredito que Deus vai curar-me agora, tal como já me curou antes. É aquele rapaz, não é? Aquele que sai de lá à casa. Está a pôr-te essas ideias na cabeça. O Pedro, ele é super atencioso. Olha, ele era um bom partido para ti, filha. Para mim. Como se eu tivesse tempo para relacionamentos. Mãe, o que eu te peço é que tu sejas cautelosa, que não te deixes enganar por essas promessas falsas. Filha, tu já leste a Bíblia? Eu acho que tu não devias te falar daquilo que tu não conheces. Eu arrependo-me de não te ter ensinado esses caminhos quando tu eras mais nova. Bem, mas ensinaste-me os valores mais importantes. Eu penso assim, toda a gente tem uma forma de chegar à sua felicidade. Somos todos diferentes. Eu simplesmente ainda não cheguei à minha felicidade, mas acredito que vou chegar um dia. Claro que sim, filha. Vais encontrar o teu caminho e eu espero que a palavra de Deus faça parte dele. Obrigada, mãe. Amo-te muito. Eu também te amo, querida. E sabes que podes contar comigo para o que der a que vier. Eu sei. Então, meninas, já foram dar o vosso passeio? Nós já fomos. E tu vais para o escritório? Claro, espairecer as ideias, distrair a cabeça. Olha, se quiseres ir lá ter, já sabes onde é que eu estou. Eu vou fazer uma entrevista agora ali no parque. Sabes como é que é? Mesmo suspensa, as investigações não param. Filha, arranja outro tema para investigar. Tu sabes que não é bom isto contra as ordens do Sousa. Normalmente, isso não dá bom resultado. Estás a defender o teu amiguinho. Tu sabes que eu, como jornalista, tenho o dever de levar a informação às pessoas. E o que realmente me importa é expor a verdade. Bem, filha, um beijinho. Tchau, mãe. Obrigado pela companhia. Era bom que toda a gente quisesse saber a verdade, mas há pessoas que preferem viver na mentira. Ela quis ter com aquilo. Olha, não é nada. É só conversa, é frustração por causa da situação do cancro e das coisas que metem na cabeça dela lá naquela igreja. Olha, isso é que dava uma grande reportagem. Falar da lavagem cerebral que fazem lá as pessoas. Mas olha que eu não achei assim tão em baixo, sinceramente. Ele é que ainda me esteve a motivar a mim. A sério, eu achei cheia de esperança. Olha, ela teria esperança é se ela tomasse a medicação e fizesse o que os médicos recomendam. Agora ela só ouve aquela gentinha. Bem, eu não tenho nada a ver com as vossas guerras. Eu agora tenho que ir, vou entrevistar ali no parque o representante da Associação do Ambiente. Filha, tu não insistas nessa situação e nessa história. Só ainda te vais dar mal. Não te preocupes. Vá, boa pescaria. Tchau. Tchau. Boa tarde, sou o Filipe. Olá, Filipe, como está? Sou a Sara da TVN. Como falámos por telefone, gostava de lhe fazer algumas perguntas. Talvez me possa ajudar. Desde que não revele o meu nome. Sim, claro. Então, diga-me, qual o papel que a Agência do Ambiente teve na escolha da localização do novo aeroporto? A Agência do Ambiente realizou um estudo de impacto ambiental sobre as propostas de novas localizações do novo aeroporto, mas infelizmente parece que não fomos levados em consideração. Mas porquê que diz isso? Pelas notícias que ouvimos, parece que o Governo já atribuiu uma localização que não foi recomendada. Parece que os interesses económicos sobrepuseram-se aos interesses ambientais. Mas fala-se que o parecer da agência foi positivo e por isso o Governo se tem baseado nessa informação.
Só se foi um desencontro de informação, porque os nossos técnicos nunca disseram isso. É toda uma situação lamentável. Olá, Sara. Já que resolveste trabalhar hoje, aproveita para passar no meu gabinete. Temos que falar. Até já. Peço desculpa pela interrupção, era o meu chefe. Não estava ao serviço hoje? Na verdade é o meu dia de folga, mas de qualquer forma penso que já tenho as informações necessárias para a reportagem. Ok. Eu penso que ainda tenho algumas informações que possam ser pertinentes, mas depois entraremos em contacto. Sim, se quiser até pode enviar-me por e-mail essas informações, mas de qualquer forma obrigado por aquilo que já partilhou comigo e numa próxima ocasião Tudo bem. podemos combinar. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. Não era o que está a pensar. Oh, Sara, o que é que tu estás a fazer? Eu dei-te uma ordem direta. Mandei-te parares de investigar o novo aeroporto e apanho-te com o tipo da Agência do Ambiente. Como se estivesse ali por acaso. Sousa, eu só estava a tentar fazer o meu Não trabalho. interessa o que é que tu estavas a tentar fazer. Eu dei-te ordens diretas e tu decidiste desobedecer. Eu vou ter que tomar medidas. Eu chamei-te aqui para te despedir. Por favor, Sousa, não faça isso. Eu só estava a tentar fazer o meu trabalho. O teu trabalho é seguir ordens e tu escolheste desobedecer. Sara, eu gosto muito de ti e gosto mesmo, mas eu tenho que tomar medidas. Você vende-se a políticos corruptos, Sousa. Não piores a situação. As notícias não são independentes. Nós trabalhamos para audiências. E o público há coisas que não quer saber. Prefere ser mantido na ignorância. Eu não acredito que alguém que eu tive como referência desde sempre agora se dobra às forças políticas. Há pessoas que são realmente uns bananas e não conseguem enfrentar o sistema. Eu acho que isso não é forma de falares para mim. Sousa, eu não vou cuspir no prato onde comi. E também não vou esquecer tudo o que aprendi consigo. Mas eu acho que jornalismo é para aqueles que têm coragem de enfrentar a verdade. Há verdades que só conhecemos quando estamos preparados para elas. E quando essa altura chegar, eu estou aqui para te ajudar a compreendê-las. Alô? Oi, Diogo, tudo bem? Oi, Sara, tudo? E aí? Epá, está tudo bem? Sim, tá tudo bem. Foi só uma porta que bateu aqui com uma corrente de ar. Mas pode falar. Olha, estou a ligar para avisar que fui despedida. Foi despedida? Mas então, por quê? O Sousa apanhou-me a fazer aquela entrevista que te disse que ia fazer lá perto do parque. Olha, mas não fui eu que falei nada pra ele. Pois, mas alguém falou, não é? Mas ele nem me deu hipótese de justificar. E você sabe quem falou? Não sei. E sinceramente nem me interessa agora. O que sei é que é tudo uma cambada de corruptos que dançam ao ritmo dos poderosos. Todos eles se conhecem e todos eles têm telhado de vidro. Mas então, o que você vai fazer agora? Olha, vou ter que procurar trabalho. Talvez freelancer ou não sei ainda. Mas se souberes de alguma coisa, podes avisar-me. Olha, eu conheço o diretor da redação da concorrência. Da Flash News? Olha, se me puderes arranjar o contacto. Você se lembra aquela reportagem sobre a igreja? São eles que estão interessados. Seria uma boa entrevista de emprego apresentar uma reportagem ao estilo deles. Mas se é para ir para reportagens encomendadas, não sei se estou interessada. Mas você quer ir trabalhar para um canal e quer ser você a ditar as regras? Não é isso. Eu só não quero sair de um lugar para outro e continuar uma marioneta nas mãos dos políticos. É assim. Hoje não tá fácil para ninguém. Se você não fizer, alguém vai fazer. Até porque eles pagam bem. E seria uma espécie de vingança. Sim, uma vingança neste momento sabia mesmo bem. Vou pensar nisso. Eu acho excelente.
Depois falamos. Tchau. Ok, tchau. Oi, pai. Então, filha, só agora vi a tua chamada. Sim, não faz mal. Era só para conversarmos um bocadinho. Já deves saber o que aconteceu. Sim, o Sousa ligou-me. Não podes dizer que eu não te avisei. Oh, pai, não é isso que eu preciso ouvir agora, não é? E o que vais fazer agora? Sei lá. O Diogo diz que conhece um diretor da Flash News e me pode arranjar uma entrevista. Na Flash News? Agora vais trabalhar para a concorrência? Oh, pai, eu preciso trabalhar. E parece que eles precisam de alguém para investigar um esquema qualquer na Igreja da Mãe. Ah, é? Olha que se calhar não é má ideia fazeres isso. Esquece a questão do aeroporto, que já causou problemas suficientes. Logo vi que tu ias gostar da polémica com a Igreja. Não é isso? Temos o dever de expor esses vendedores de banha da cobra. Isso só vai abrir os olhos às pessoas. Mas é só uma reportagem piloto para o canal, para eles poderem ver o meu trabalho. Mas tenho tanto receio que a mãe fique chateada comigo por ser algo sobre a igreja dela. No jornalismo, a verdade tem de estar sempre em primeiro lugar. Sim, claro, e é por isso que eu pretendo continuar a investigar a questão do aeroporto. E eles agora ainda me enforceram mais. Oh filha, vem cá a casa e falamos com mais calma, vá. Não, pai, eu preciso mesmo é de dormir para descansar a cabeça. Vá, um beijinho, pai. Ok, filha, beijinho. Tchau. Desculpe. Sara? Ai, é você? Tu por aqui? Ando que nem uma doida à procura do meu carro. Vinha meio alterada, não sei onde é que eu estacionei. Vinhas alterada por causa da tua amiga? Pergunto isso porque reparei que a tua amiga estava também alterada no café. Isso ela já é alterada de nascença. Isso passa. Os gostos amorosos passam rápido, os homens são todos iguais mesmo. Ei, agora partimos para a ofensa. Ai, peço desculpa pela ofensa pessoal, mas acredito que você também saiba daquilo que eu estou a falar. Não precisas tratar por você. Mas não entendo onde é que queres chegar. Mas tu não és... Pensei que tinhas essa inclinação. O quê? Gay? Não. Quando é que eu passei essa imagem? Desculpa. É que eu espreitei o teu tablet lá no café e vi uma imagem de dois homens que pareciam estar a beijar-se, então eu pensei que... Mas quer dizer, nada contra. Isso é uma página de umas pessoas que andam a falar mal da igreja. E eu estava a espreitar os comentários. Bem, talvez tenham razões para isso, não é? Ainda bem que existe a liberdade de expressão. A nossa liberdade acaba onde começa a dos outros. Se quiseres, posso-te ajudar a encontrar o carro. Sim, eu agradecia. Mas se não fizeste nada de errado, não tens que te preocupar com o que as outras pessoas dizem. Talvez. Deveria ser assim. Mas muitas vezes as pessoas, por mostrarem as suas crenças e lutarem por aquilo em que acreditam, acabam por ser perseguidas. Eu não tenho nada contra qualquer tipo de religião. Acho que as pessoas devem acreditar naquilo que quiserem. Mas e quando nós tentamos influenciar as pessoas com as nossas crenças, será que não estamos a querer manipular aquilo que os outros pensam? Talvez. Mas tudo tem a ver a forma como obtemos informação. Imagina que no autocarro entra um cego. Uma pessoa se levanta e cede-lhe o lugar. Achas que isso foi uma coisa boa? Sim, claro, foi uma coisa boa. Neste caso foi uma coisa má, porque quem cedeu o lugar foi o motorista do autocarro. Oh, estás a gozar comigo? Não uma piada.
Apenas estou a dizer que a forma como obtemos informação pode mudar a percepção das nossas mentes. Olha, da minha parte tento fazer os possíveis, mas é muito difícil lutar contra o sistema. Enquanto os noticiários forem parciais e lutarem pela liderança nas audiências, o que nós vamos obter é muita desinformação. E a informação que se divulga tem muito a ver com a facção política. Sim, as fake news estão na moda agora e infelizmente há muita gente que aparenta ser aquilo que não é. Temos que estar mesmo muito atentos. Olha, não é o teu carro? Ah, sim. É. Agradeço a companhia. Boa noite e boa viagem até casa. Uma boa noite para ti. Patrícia, és tu? Estás sozinha? Sim, sou eu. Eu e uma pequena dor de barriga. Eu já saio. Ok, não tenha pressa. Então, como tivemos a ver na aula anterior, um minuto... Amiga, nem te conto a dor de barriga que eu senti. Não tem explicação. Eu nem sei o que é que eu comi que me fez mal. Já estás melhor? Mais ou menos. E nem temos internet e sem internet eu não consigo fazer nada. E não consegui fazer a minha live. Pois, eu já vi que não consegues fazer mesmo nada, nem apanhar as coisas do chão. Eu estava mesmo aflitinha, amiga. Olha, estão aí as tuas coisas, estavam aí todas espalhadas. Tu não compreendes. Isto não é meu. Mas estava com as tuas coisas, quando eu entrei. Mas isso não é meu. De certeza que já devia estar aí no chão quando eu entrei a correr. Eu só tinha um foco, entendes? Eu entendo muito bem, não precisas de explicar. Mas ele também era assim meio maluquinho, por isso. Sim, a Joana, a professora. Não me vão parar com isto. Excesso de informação, retrocesso de interpretação, proliferação, desinformação, sem critério de seleção, sem rigor do processo de validação, sem análise de triangulação, mensagens subliminares com propósito macabro e oculto, visa obtenção de resultados a qualquer custo, fake news, manipulação de conteúdos, a verdade e a mentira coexistem em extremos absolutos, pelos frutos classifica-se honestos e corrupto, o mundo jaz maligno, Jesus Cristo, unigênito, Deus vivo, é o único caminho para a salvação dos perdidos, o único caminho para a salvação dos perdidos. Tens de optar de que lado vais estar. Se com Cristo vai viver eternamente entre perder. Tens de optar de que lado vais estar. De que lado vais estar. Olha, parece que já arranjei trabalho. Quando nós frequentávamos a igreja do pastor Miguel, nós sofríamos muito bullying, mano. Sem falar nas inúmeras vezes que nós fomos envergonhados, publicamente nas pregações dele. Para além das pregações vergonhosas que ele fazia acerca do meu casamento.
seu currículo é impressionante. Gostei do seu estilo de entrevista. É objetivo, é implacável. É este o tipo de jornalismo que dá audiências agora? Eu pretenderia investigar histórias que realmente são importantes e relevantes para o público, independentemente de quem possa beneficiar ou prejudicar. Eu acho melhor você se assumir. A essa altura, toda a gente já sabe. O meu perfil está cheio de mensagens de ódio. Isso não é nenhuma montagem.